Olá, bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar da nossa saúde ocular e visual. Estamos na Vision Centro Óptico, onde vamos ter algumas orientações sobre os cuidados que nós devemos ter com os nossos olhos. Vamos também aprender a escolher o par de óculos ideal. Portanto, acompanhe-me nesta consulta com o médico optometrista. Acompanhe-me. Os problemas visuais podem ser diversos, certo? Onde nós temos primeiro a miopia, hipermetropia e astigmatismo, certo? Miopia é quando a pessoa tem dificuldade de longe, em termos gerais, certo? A hipermetropia é quando a pessoa tem dificuldade de ver bem ao perto. E o astigmatismo quando tem combinação, às vezes dificuldade de longe ou perto. E é importante que a pessoa procure os serviços de saúde visual, que é para perceber se o problema é a nível visual ou ocular. Ou seja, ocular se tem alguma doença no olho e visual se tem um defeito de refração, que vai ser necessário colocar um óculos que é para corrigir aquele problema de refração. Por vezes, nós, apesar de vermos bem, temos ainda uma dificuldade que é de unir os objetos ou de aproximar o objeto ou de cansar rápido quando estamos a ler, certo? Que são divididos em problemas motores, problemas acomodativos, certo? Tendo esses problemas, motor e acomodativo, é necessário que se corrija a primeira parte refrativa e se faça uma terapia visual para ensinar a pessoa a ultrapassar esses defeitos. No mínimo, anualmente, a pessoa deve fazer uma consulta. Mas este período de um ano pode ser manipulado dependendo de cada situação e cada paciente. Tem consultas ou tem pacientes que sofrem monitoria e sofrem alterações mais rápidas, antes de um ano. Podem ser 3 meses ou 6 meses ou até um ano mesmo. Tem outros que podem levar 2 anos ou mais, com a mesma graduação, certo? Então, geralmente, a pessoa tem que fazer consulta anualmente e ver qual é a resposta daquela consulta. E vai saber em quanto tempo deve trocar o óculos. Para os usuários dos óculos, eles devem conservar os óculos em casa numa caixa quase todo mundo que tem óculos tem a caixa, então deve colocar e conservar na caixa, simplesmente. Quanto à forma de usar um óculos de vista, geralmente nós temos que abrir desse jeito, colocar o óculos e quando vamos retirar, retiramos dos 2 cantos ou no meio. Isso faz com que o óculos não fique torto. Se nós formos retirar desta forma, de um lado, este lado, se formos a ver, este ângulo fica mais afetado. Aqui fica mais preso, aqui fica mais afetado, então vai ficar mais aberto. Vai se estragar um lado mais rápido do que o outro. Então, deve tirar com os 2 lados ou pelo meio. A pessoa tem que gostar, em primeiro, do óculos que vai ter, certo? Mas tem também dicas que os meus colegas do front office são mais capacitados para mostrar qual é o tipo de óculos que fica em qual formato de cara, certo? Eles vão ajudando ao paciente, que este óculos vai ficar melhor no seu formato do rosto e tal. Mas a palavra final é do paciente, onde ele vai se sentir mais confortável, onde ele acha que vai usar o óculos e vai sentir bem, certo? Depende do estilo de vida dele, quais são os lugares que ele frequenta e o que ele quer como óculos. Em termos de alimentação, é preciso procurar ingerir muita vitamina A, principalmente em crianças, vitamina C, principalmente em crianças, que vai ajudar a desenvolver melhor a parte da visão, certo? Quando estamos no sol, devemos procurar usar óculos de sol escuros com proteção de raios ultravioletas. Por que eu peço isto? Nós, na parte do olho, temos uma camada aqui chamada íris. A íris controla a entrada e a quantidade de luz para o olho, certo? Através da pupila, que tem um buraco preto que nós temos no meio do olho. Então, esta, em condições de iluminação alta, ela contrai, fecha. Em condições de iluminação baixa, ela dilata ou abre. Nós estamos no sol, sem proteção, ela está numa posição, tenta contrair o máximo que consegue, porque estamos numa iluminação. Se nós estamos com óculos escuros no sol, ela dilata, certo? Mas aquela escuridão não tem nenhuma proteção. É só uma sensação que o cérebro tem, que o olho está numa condição escura, então tende a dilatar. Porém, não tem nenhuma proteção para controlar a luz. Então entra a luz em maior quantidade no olho. E isso faz com que
o cérebro, ou o sistema visual todo, receba mais raios nocivos ao olho. Bom, hoje vamos falar sobre as principais causas de cegueira. Por essa razão, a nossa conversa vai ser com a médica oftalmologista doutora Mariam Abdallah, é quem vai nos orientar hoje e vai deixar algumas dicas e recomendações sobre como é que devemos cuidar da nossa visão. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Mércia. Bom dia, boa tarde, boa noite aos telespectadores que estão a assistir a este programa. É sempre um prazer poder compartilhar e falar sobre a saúde da visão, a saúde ocular. Dizer que existem várias causas de cegueira e nós temos que fazer todos os possíveis para pelo menos evitar ou curar aquelas causas que são possíveis de prevenir e curar e que provocam cegueira. Muito bem, o mês de outubro é marcado também pela passagem do Dia Mundial da Visão, um evento que tem como objetivo chamar a atenção para a perda de visão, tal como a doutora bem mencionou no nosso país. Quais são as principais causas de cegueira ou perda de visão? Muito bem, Mércia, é bem recordado, é já no dia 8 de outubro, portanto nós comemoramos o Dia Mundial da Visão na segunda quinta-feira de cada ano. É um dia que serve para nós refletirmos sobre a saúde ocular, principalmente de quais são as ações que nós estamos a levar a cabo para restaurar a visão das pessoas, prevenir as doenças que provocam cegueira. Então é um dia que também utilizamos para fazer advocacia para os principais intervenientes na área de saúde ocular, para procurar forma de atingir as pessoas que não conseguem chegar às unidades sanitárias para procurar assistência à saúde ocular e como forma de nós chegarmos aos locais recônditos e pudermos fazer o tratamento necessário ou diagnosticar e, logicamente, o tratamento necessário das doenças oculares. Muito bem. E indo já direto para aquelas doenças que nos incomodam, que incomodam a todos os moçambicanos e não só, porque a nível do mundo também tem muita gente que sofre com as doenças oculares. Isso, nós temos várias doenças que podem provocar cegueira, mas de uma forma fácil de perceber, tem aquelas doenças que provocam cegueira e nós podemos prevenir, e tem aquelas doenças que provocam cegueira e que infelizmente quando nós não prevenimos ou não tratamos antecipadamente não podemos fazer mais nada. Quais são essas doenças que a Mércia me pergunta? Nós estamos a falar de doenças que podemos dar o nome de erros de refração. O que são erros de refração? É o principal bolo, é a fatia maior das pessoas, não dá cegueira como tal, mas dá uma deficiência visual, tem uma visão limitada. Essas pessoas são aquelas que, sem o auxílio dos óculos, não conseguem ver e podem até, em termos de avaliação, chegar ao ponto de cegueira. Enquanto que, dando um par de óculos, fazendo o diagnóstico primeiro e depois dando um tratamento que o tratamento baseie-se simplesmente num par de óculos, essas pessoas acabam vendo. Como digo, é uma fatia grande daquela fatia enorme das pessoas que têm deficiência visual, incluindo a cegueira. Existem doenças como, por exemplo, a catarata, como, por exemplo, o glaucoma, como, por exemplo, o tracoma, tem doenças infecciosas, tem as doenças do recém-nascido, as doenças da mãe que apanha durante a gravidez, estou a falar da sífilis, toxoplasma, estou a falar da rubéola, são doenças que uma mãe grávida pode apanhar e transmitir para o seu filho. E esse filho pode nascer com doenças oculares que podem levar à cegueira. Estamos a falar também da retinopatia diabética, que é uma complicação de doentes que têm diabetes.
As mulheres que dão parto prematuro, também o fato de ser um bebê prematuro, também é um fator de risco para desenvolver doenças oculares e finalmente a cegueira. Estamos a falar do traumatismo ocular por qualquer evento, por instrumentos pontiagudos, por acidentes de viação, por brigas, então até acidentes desportivas, domésticas ou acidentes de trabalho, principalmente as pessoas que trabalham com produtos químicos. Isso são alguns exemplos que podem levar ao trauma e, se não forem tratadas de uma forma antepada, podem levar à cegueira. De uma maneira assim muito rápida, podemos dizer, são algumas doenças que podem levar à cegueira. No entanto, destas doenças, tem aquelas que nós podemos prevenir, tem aquelas que nós podemos tratar, podemos curar e, infelizmente, tem aquelas que, uma vez chegada à cegueira, não podemos curar a cegueira, mas podemos tratar a doença. E quando os problemas graves aparecem precocemente, ou seja, ainda na infância, que riscos é que podem trazer para esta criança a curto e longo prazo? É assim, uma criança, como eu dei o exemplo de uma doença infecciosa da mãe durante a gestação, ela pode transmitir para o seu recém-nascido, para o seu filho. Estamos a falar da rubéola, sim, que dá catarata, chama-se catarata congênita. Estamos a falar, por exemplo, de uma gonorreia, que é uma doença de infecção de transmissão sexual, não é? E pode transmitir para o seu filho dando uma conjuntivite gonocócica. E esta doença infecciosa na criança, se não tratada em menos de 48 horas, ela pode desenvolver para a cegueira. A criança que tem uma catarata congênita, se não for feito o diagnóstico de forma também precoce, pode desenvolver a cegueira. Há crianças também que têm baixa de visão, que precisam de um par de óculos e não são feitos de forma antepada. Por exemplo, até os 10, 12 anos, eles podem desenvolver aquilo que é popularmente conhecido como olho preguiçoso. Tecnicamente a gente chama de ambliopia, é um olho preguiçoso, que ele aparentemente é normal, no entanto, não desenvolveu a sua capacidade visual. Então, essa é uma situação que deve ser tratada muito mais cedo, porque mais tarde pode também desenvolver para a cegueira. No final de tudo, o que nós queremos evitar é que as doenças todas que podem provocar deficiência visual, que podem provocar uma visão limitada, desenvolvam para a cegueira. Catarata é uma das doenças muito comum. Felizmente, ela provoca uma cegueira, mas que é uma cegueira curável, através de uma cirurgia. Muito bem. E a que sinais e sintomas devemos estar atentos para que possamos nos dirigir imediatamente para uma consulta com um médico oftalmologista? Então, as doenças, para nós detectarmos de forma rápida, nós até dividimos em faixas etárias. Uma vez a criança nascida, o melhor de tudo é sempre uma consulta de especialidade. Significa que tenha um clínico geral, um oftalmologista, possa observar o doente, primeiro ver a estrutura do olho, anatomicamente, se o olho tem as estruturas normais. Depois, qualquer sinal de olho vermelho, apresentar lacrimejo sem uma causa aparente, ter comichão nos olhos, ter as pálpebras inchadas, são todos eles sinais de que a saúde ocular não está boa. Então, perante essas situações, nós temos que consultar um clínico geral, um oftalmologista, um técnico de oftalmologia, alguém que nos possa fazer um diagnóstico precoce
e um tratamento adequado. E uma vez diagnosticadas estas doenças, qual é o acompanhamento que é dado a este paciente? Qual é o tratamento adequado? Então, começaste muito bem, Mércia. Primeiro nós temos que fazer o diagnóstico correto, porque dependendo do diagnóstico, vai depender do tratamento que vamos fazer, porque o tratamento é diferente das diversas doenças que podem provocar. Mas podemos dar o exemplo. Um indivíduo, uma criança, estamos a falar de criança, mas pode ser adulto, que tenha uma catarata. O seu tratamento é fazer uma cirurgia. Um indivíduo que tenha um glaucoma, ele deve ser feito os exames propícios para isso, para chegar ao diagnóstico certo. Ele vai ter que fazer entre tratamento com gotas ou, na fase mais avançada, uma cirurgia, mas é um tratamento para a vida inteira, porque é uma doença crônica. Um indivíduo que tem uma infecção no olho, vai se fazer tratamento com antibióticos de um tempo limitado, com a dose que vai ser recomendada e felizmente pode curar e não deixar sequelas. Um trauma, por exemplo, é uma situação que requer um tratamento urgente e que, dependendo daquilo que vai ser a lesão ou a sequela do trauma, então vai necessitar a intervenção necessária. Então depende de qual das doenças oculares é afetada e o tratamento adequado para cada uma das doenças. Mas o principal é aproximar sempre ao médico. Muito bem, Mércia. Uma das principais formas de prevenção é a consulta oftalmológica, porque nessa consulta oftalmológica vai ser observado, vai ser feito o diagnóstico e vai ser dado o tratamento e o aconselhamento necessário. Muito bem, até porque muitas vezes, porque um vizinho, um tio, um primo teve alguma doença e curou com isto e aquilo, pode-se dar o caso de não ser o mesmo, nós não termos a mesma sorte. Não? Exatamente. E principalmente pode acontecer situações semelhantes das pessoas terem até as mesmas doenças, mas o tratamento até pode ser o mesmo, mas pode se piorar, porque diz que eu curei com este, restou um bocado, dá lá que deu certo, e pode piorar a situação da pessoa. Então, cada tratamento é um tratamento para cada pessoa. O tratamento é personalizado. Não se deve compartilhar os medicamentos. Muito bem. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Nós estamos a aprender muito hoje sobre as principais causas de cegueira, mas nós voltamos já já com a segunda e última parte do programa com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Hoje estamos a falar sobre as principais causas de cegueira e quando falamos em perda de visão, diversos mitos e verdades rodeiam este assunto. Fato é que algumas pessoas têm algumas crenças populares que, ao contrário do que se deseja, podem prejudicar a nossa saúde. Portanto, vamos agora esclarecer os mitos e verdades sobre as causas de cegueira. Doutora Mariamo, muitas vezes as pessoas dizem que coçar os olhos pode causar algum problema de visão. Isto é um mito ou é uma verdade? É uma verdade. Não se deve coçar os olhos. Mas agora a Mércia vai me perguntar, se eu sentir comichão, como faço? Sim. O melhor é lavar a cara com água. Água corrente? Água corrente vai te aliviar a sensação da coceira, da comichão, do prurido. Mas levar os dedos à cara, aos olhos, pode provocar, porque logo pode ter uma infecção, porque as mãos não estão bem limpas. Doentes com conjuntivite alérgica têm esse sintoma constante de comichão, de prurido. Prurido é o mesmo que comichão e a tendência é sempre coçar. Só que o coçar provoca um ciclo vicioso. E vai exacerbar os sintomas do doente que tem a conjuntivite alérgica. Então, é
verdade. Muito bem. Ler em veículo em movimento pode causar o descolamento da retina. Este comentário já ouvi muitas vezes. É um mito ou é uma verdade? É interessante, depende de se a pessoa que está a ler está a conduzir ou está na boleia. Porque se ele estiver a conduzir, não é recomendável conduzir a ler. Está a fazer duas atividades num só. Para aqueles casos, doutora, em que eu encontro-me num chapa e estou longe ainda de casa, então quero pegar um livro, quero ler algumas mensagens no meu telemóvel, isto pode prejudicar a minha visão? Não, isso é um mito. Ok, muito bem. Usar óculos de outra pessoa pode causar problemas de visão? É verdade. É verdade, não é recomendável compartilhar os óculos de outra pessoa. Os óculos são personalizados, pode provocar perturbações visuais se usares os óculos de outra pessoa, porque logo a partir das graduações são diferentes, pode acontecer que tu não tenhas nenhum defeito visual, ou melhor, é verdade, não deve-se compartilhar os óculos. Muito bem. Colírios podem ser usados sem receita? É preciso perceber o que são colírios. Os colírios são forma de tratamento em gotas, por isso que nós chamamos de colírio. Não se deve utilizar nenhum colírio sem receita médica. Muito bem. A cenoura, dizem que faz bem aos olhos ou à visão. Isto é um mito ou uma verdade? E olha que eu cresci a ouvir isto, doutora. É uma verdade, mas a pura verdade é a cenoura, como qualquer alimento que é rico em vitamina A, ela é útil à visão. E pode nos dar exemplos de outros alimentos? Sim, sim, sim. Por exemplo, uma forma rápida de perceber, todos os alimentos de cor amarelada, elas têm a vitamina A. Estamos a falar da cenoura como exemplo, estamos a falar da papaya, estamos a falar da laranja, estamos a falar da batata doce de polpa alaranjada, estamos a falar da manga. Em geral, todos os alimentos de cor amarelada têm a vitamina A, mas também tem outros alimentos, estamos a falar da espinafre, estamos a falar dos ovos, do leite. São alimentos ricos em vitamina A e outros alimentos, estamos a falar principalmente da vitamina A, porque a vitamina A é uma das vitaminas essenciais, principalmente para a visão noturna. Existe uma doença que é denominada a vitaminose A, significa que esse indivíduo tem deficiência da vitamina A e ele, quando começa a escurecer, 17 horas mais ou menos, ele já não consegue ver, porque tem deficiência da vitamina A. E o tratamento é dar a vitamina A. Na fase inicial da doença pode-se curar, muito simples como isso. É exatamente por essa razão que o nosso programa de vacinação inclui a administração da vitamina A, exatamente para evitar doenças, principalmente os oculares, que é devido à falta da vitamina A. Mas claro que todas as outras vitaminas são importantes para a visão, mas a vitamina A particularmente tem este interesse por causa da visão noturna. Daí a importância dos pais encarregados de educação cumprirem toda aquela tabela de vacinação que é dada à criança logo à nascença. Exatamente, Mércia. Bom, muito obrigada, doutora, por nos ajudar a esclarecer estes mitos e verdades sobre a nossa visão. Vamos agora à rubrica Saiba Mais, esclarecer algumas dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores. Olá, doutora. Meu nome é Ângela Kwambi. Gostava de saber se as oscilações psicológicas da pandemia podem afetar a nossa visão. Assim, diretamente não. Mas, no entanto, tem-se notado que o resultado desta pandemia tem levado a questões de depressão.
de forma indireta, porque a pessoa que tem depressão tem vários sintomas, pode se queixar de alguma perturbação visual, mas não exatamente porque esta questão da oscilação provoque problemas visuais. Olá, doutora Mariamo, aqui é Arsénio, residente da cidade de Maputo. A questão que venho colocá-la hoje é a questão do tempo que nós podemos ficar nas telas, isto é, desde o telemóvel, computador, televisão, tendo em conta que estamos em um tempo da pandemia, estamos em casa, então queremos saber qual é o impacto que pode vir a causar na nossa visão, isto é, no quadro ocular assim em geral. Então, o tempo ideal, assim de uma maneira geral, varia entre 2 a 3 horas. Depois deste período, é importante que as pessoas façam outro tipo de atividade que evitem que os olhos fiquem permanentes, como na tela da televisão, na tela do telefone e os outros meios visuais, que podem, se não provocam uma coisa que se chama síndrome do computador, é assim chamado, mas pomos neste grupo o computador, a televisão, o celular. Então, para responder exatamente é que o período ideal, 2 a 3 horas. Depois desse período é preciso fazer um exercício visual, pestanejar, olhar para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, fazer exercícios visuais para evitar que a gente fique muito concentrado. Olá, doutora. Aqui é Beni Tembe. Gostava de saber quando é que devemos procurar um médico oftalmologista, contando o tempo em pandemia que estamos. Se nós tivermos um olho vermelho, é importante nós consultarmos o oftalmologista urgentemente. Se por alguma razão nós perdermos a visão de forma repentina, temos que procurar o oftalmologista. Se sentirmos sensação de corpo estranho no olho, devemos consultar o oftalmologista. Se entrar uma substância química no olho, devemos consultar o oftalmologista. O trauma ocular, devemos consultar o oftalmologista. Então, são situações destas, ou toda situação que provoque o olho vermelho, temos que consultar o oftalmologista. Olá, doutora. Meu nome é Yuran. Gostaria de saber se manter um peso saudável ajuda na saúde dos olhos. Sim, os exercícios físicos são a forma que nós encontramos para manter o peso saudável. Portanto, o peso saudável, a alimentação saudável é sempre importante para os olhos. Afinal de contas, os olhos também fazem parte do nosso corpo. Bom, para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores participam do nosso programa. Doutora Mariamo, nós caminhamos a passos bem largos para o fim deste programa em que estamos a aprender muito sobre a saúde ocular, mas antes importa recordar ou recomendar aos nossos telespectadores como é que nós podemos prevenir as doenças oculares, porque estima-se que 80% dos casos de perda da visão no mundo são evitáveis ou tratáveis, mas isto não acontece. É verdade, Mércia. Então, existem muitas formas que nós podemos prevenir. Uma das formas que já falamos é fazer uma consulta da vista, para ver qual é a saúde da sua visão. Nós termos higiene ocular, lavar a cara, lavar os olhos. Claro, não se esquecendo de tomar banho. A higiene no geral, mas eu especifico principalmente a higiene ocular, é muito importante. É necessário nós, quando formos à consulta e formos prescrito ou aconselhado, devemos seguir na risca aquilo que o clínico, o oftalmologista, o técnico, seja qual for o indivíduo capacitado para ver as doenças oculares, nos recomenda. Nós temos que seguir à risca, tanto a dosagem da medicação, tanto o tempo que deve se cumprir, é preciso. É preciso nós voltarmos ao controle quando nos é indicado para voltarmos ao controle.
é necessário nós fazermos a compra dos medicamentos nos locais que são recomendados. Estou a falar das farmácias e setores que realmente são credíveis para a compra. Estou a falar dos medicamentos, como das receitas dos óculos. É preciso nós cumprirmos com isto. É importante nós não compartilharmos medicamentos dos outros doentes. É muito importante que nós sejamos verdadeiros quando vamos às consultas, para poder ajudar a chegar ao diagnóstico de forma mais rápida e certa e eficaz. O doente deve saber quando é que a doença começou, como começou, quais foram os medicamentos que aplicou antes de chegar da consulta. Isso tudo são elementos que vão nos ajudar a fazer um diagnóstico certeiro, eficaz e dar o tratamento correto. Então, de uma forma geral, são estas algumas recomendações que iria dar para nós prevenirmos as doenças. Há doenças que são preveníveis fazendo algum tipo de tratamento. Então, é preciso nós também cumprirmos com o tratamento que nos for recomendado. Muito bem, muito obrigada, doutora, por esta conversa bastante interessante, pelas dicas, pelas orientações e principalmente pela sua disponibilidade em participar do nosso programa, aumentando os nossos conhecimentos sobre esta matéria. E nós esperamos contar com a presença da doutora nas próximas oportunidades. Obrigada, é sempre um prazer. Para si, querido amigo telespectador que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, vai o nosso muito obrigado pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das nossas redes sociais, no nosso Facebook, YouTube e também através do WhatsApp. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.